O Japão que você conhece é uma mentira bem contada. Não totalmente falsa, mas incompleta. Por trás das luzes de Tóquio, da pontualidade dos trens e das ruas impecáveis, existe um país que sufoca em silêncio. Um lugar onde a perfeição tem preço e onde milhões pagam com a própria sanidade. Prepare-se para ver o que ninguém mostra. Quando o mundo pensa em Japão, vê ordem, respeito, tecnologia de ponta. Vê a sociedade que funciona, que não joga lixo na rua, que devolve carteiras perdidas. É o país dos animes, dos templos sagrados, da comida que é arte. Parece o lugar ideal. Mas essa imagem perfeita esconde algo que o turismo nunca vai te contar. O mesmo sistema que impressiona o Ocidente esmaga quem vive dentro dele. A cortesia japonesa não é apenas educação, é uma máscara social obrigatória. Por trás dela, tem gente que não aguenta mais sorrir, que não consegue falar o que sente, que vive com medo de errar. A sociedade japonesa funciona porque cada indivíduo aprende desde cedo a se anular. O coletivo vem antes de tudo, sempre. E quem não se encaixa simplesmente desaparece do mapa social. Não existe espaço para ser diferente. A pressão é silenciosa, mas constante. Todo mundo observa, todo mundo julga, e ninguém perdoa deslizes. Agora vamos falar de algo que incomoda, mas precisa ser dito. A cultura pop japonesa conquistou o mundo, mas carrega elementos perturbadores que ninguém questiona de verdade. As idols são meninas, muitas vezes menores de idade, vestidas de forma infantilizada, cantando músicas açucaradas para um público adulto majoritariamente masculino. Elas são proibidas de namorar, controladas por contratos abusivos, vigiadas 24 horas por dia. Vivem numa bolha de pureza fabricada que alimenta fantasias de homens mais velhos. E isso é normalizado. Nos animes, é comum ver personagens femininas que parecem crianças, mas são sexualizadas de forma explícita. O fenômeno dos lolicons, que é a atração por garotas com aparência infantil, existe abertamente no Japão. Existem mangás, jogos e produtos inteiros dedicados a isso. Claro que há debates, mas a indústria continua lucrando milhões. O argumento é sempre o mesmo. É ficção, não machuca ninguém. Mas a verdade é que essa cultura molda comportamentos reais. Ela cria um ambiente onde o olhar adulto sobre meninas é tolerado, romantizado, vendido como entretenimento inocente. E quando casos de exploração aparecem, o sistema faz de tudo para abafar. Porque expor isso mancha a imagem. E no Japão, a imagem é sagrada. Vamos aos crimes. O Japão tem baixas taxas de criminalidade violenta, isso é fato. Mas isso não significa que crimes não aconteçam. Significa que muitos não são registrados, denunciados ou levados a sério. Assédio sexual no metrô é tão comum que existem vagões exclusivos para mulheres. Mesmo assim, os casos continuam. Muitas vítimas não denunciam porque sabem que serão questionadas, culpabilizadas, expostas. O sistema judicial japonês tem taxa de condenação acima de 99%, mas isso não é sinal de justiça eficiente. É sinal de que só processam quando têm certeza absoluta. E isso deixa muita gente de fora. Empresas poderosas, figuras públicas, homens de status raramente enfrentam consequências reais. O Japão prefere resolver problemas internamente, em silêncio, sem escândalo. A harmonia social vem antes da verdade. Então, crimes acontecem, vítimas sofrem, mas tudo fica quieto. Porque expor é pior do que esconder. Suicídios são tratados com discrição pela mídia. Raramente se fala sobre as causas. A sociedade prefere não tocar no assunto. É como se ignorar o problema fosse a solução. A pressão social no Japão não é sutil. Ela é estrutural. Crianças entram num sistema educacional que funciona como uma máquina de resultados. Estudam de manhã, de tarde, de noite. Frequentam aulas extras, fazem provas intermináveis,
Competem por vagas em escolas melhores. Não há espaço para erro. Não há tempo para ser criança. Quando crescem, entram no mercado de trabalho e a pressão só aumenta. Jornadas de 12, 14 horas são comuns. Trabalhar até tarde não é exceção. É o esperado. Sair antes do chefe é mal visto. Tirar férias completas é quase uma ofensa. Existe até um termo para a morte por excesso de trabalho: karoshi. Pessoas literalmente morrem de cansaço, de estresse, de exaustão. E a sociedade aceita isso como parte do jogo. Porque trabalho é dever, é honra, é identidade. Reclamar é fraqueza. Pedir ajuda é vergonha. Então as pessoas aguentam. Aguentam até não conseguir mais. E quando quebram, quebram sozinhas. Porque ninguém quer ser o peso de ninguém. O silêncio no Japão não é apenas uma questão cultural. É uma ferramenta de controle social. Desde pequenos, os japoneses aprendem que falar demais, reclamar, expressar emoções fortes é inadequado. O correto é manter a compostura, engolir o que sente, sorrir mesmo quando dói. Esse comportamento é visto como maturidade, como respeito. Mas na prática, ele impede que problemas reais sejam discutidos. Depressão não se fala. Abuso não se denuncia. Desigualdade não se questiona. Tudo fica guardado, reprimido, sufocado. E a pressão interna só cresce. O resultado é uma sociedade que parece tranquila, mas está à beira do colapso emocional. As pessoas não explodem, não gritam. Elas apenas somem. Deixam de sair de casa. Param de falar. Desaparecem aos poucos. E ninguém pergunta por quê. A solidão no Japão é epidêmica. Milhões de pessoas vivem sozinhas. Não porque querem, mas porque não conseguem mais se conectar. Os hikikomoris são jovens e adultos que se trancam em seus quartos por meses, anos, às vezes décadas. Não trabalham, não estudam, não saem. Vivem num isolamento completo. E a sociedade simplesmente ignora. Idosos morrem sozinhos em apartamentos e só são encontrados semanas depois. Famílias se desfazem porque ninguém tem tempo para conviver. O trabalho consome tudo. A tecnologia promete conexão, mas entrega solidão. As pessoas passam horas em redes sociais, em jogos, em mundos virtuais, mas não conseguem olhar nos olhos de quem está ao lado. O Japão criou uma sociedade eficiente, mas emocionalmente vazia, onde as pessoas funcionam, mas não vivem. Onde existe progresso, mas não existe proximidade. As mulheres japonesas vivem uma contradição diária. O país é desenvolvido, moderno, tecnológico. Mas a mentalidade sobre o papel feminino ainda é conservadora. Espera-se que sejam educadas, bonitas, comportadas, que trabalhem, mas também cuidem da casa e dos filhos, que sejam independentes, mas não demais. A indústria das idols vende a imagem da menina pura, frágil, submissa, e isso molda expectativas reais. Mulheres que fogem desse padrão enfrentam julgamento. Aquelas que priorizam a carreira são vistas como egoístas. As que não se casam são questionadas. As que se divorciam carregam estigma. Claro que existem avanços, mulheres que lutam por espaço, que quebram barreiras. Mas a pressão continua, porque a sociedade japonesa muda devagar. E enquanto isso, milhões de mulheres vivem entre o que querem ser e o que esperam delas. O Japão que o mundo vê é cuidadosamente construído. Turistas visitam Tóquio, Kyoto, Osaka. Veem templos históricos, tecnologia de ponta, pessoas educadas. Comem sushi, tiram fotos, voltam encantados. Mas não veem o trabalhador que dorme no trem porque não tem tempo de dormir em casa. Não veem a estudante que chora no banheiro da escola porque não aguenta mais a pressão. Não veem o idoso que passa dias sem falar com ninguém. Não veem as mulheres assediadas no transporte público. Não veem os jovens trancados em quartos escuros, desistindo da vida. O Japão exporta cultura,
mas esconde dor. Vende disciplina, mas esconde repressão. Mostra eficiência, mas esconde o custo humano. A verdade é que o país aprendeu a controlar o caos, não a resolvê-lo, apenas a escondê-lo bem. O Japão não é vilão, não é paraíso, é um espelho da modernidade. Um lugar que alcançou o progresso, mas perdeu a humanidade no caminho. Que construiu um sistema perfeito às custas de pessoas imperfeitas. A liberdade, o trabalho, a tecnologia não curam o vazio quando o preço é a emoção reprimida. A perfeição japonesa existe, mas tem rachaduras profundas que o mundo prefere não enxergar. Porque é mais fácil admirar a fachada do que encarar o que está por trás dela. E enquanto isso, milhões continuam sorrindo, em silêncio, desmoronando por dentro.